Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Essa semana remota número 9, a gente está indo para a última semana com conteúdo, tá? Depois a gente conversa mais sobre isso. E o assunto de hoje, princípios de conservação, momento e energia. Bom, nas semanas passadas falamos sobre alguns princípios de relatividade, né? Fundamentais na física, então a relatividade de Galileu, século XVII. Depois, final do século XIX, conflito entre a mecânica de Newton e o eletromagnetismo de Maxwell, né? E no começo do século XX, a relatividade de Einstein, que resolve aí alguns problemas desse conflito mencionado anteriormente, né? Bom, na aula de hoje a gente vai falar sobre princípios de conservação, e isso aqui requer já um aviso de antemão, né? Esse conteúdo vai ser explorado em Física 1 e Física 2, tá? Depois eu explico melhor. Então hoje é mais para a gente ter uma ideia do que se trata, tá? De maneira bem rápida e superficial, tá? Então, princípios de conservação, como que se dá a conservação no espaço e a conservação no tempo, ou no que a gente chama hoje de espaço-tempo, né? Momento linear, momento angular e energia. Tá, então são as três grandezas aqui que a gente vai discutir rapidamente hoje. Tá? Primeiro, permanência na transformação. Quando a gente olha para o mundo físico, quando eu falo mundo físico, estou falando das variáveis físicas, né? Qualquer entidade física, qualquer corpo, qualquer partícula possui uma velocidade, ocupa uma posição, dura um tempo, está numa certa temperatura, pode ser acelerada, etc. Né? Qualquer coisa no mundo físico. E quando ocorre alguma mudança nessas variáveis, quando algum corpo tem sua velocidade variada, ou muda de posição, ou dura um tempo, algumas coisas permanecem constantes. Tá? De um modo geral, a gente pode dizer que há uma permanência, algumas coisas permanecem quando ocorrem transformações. Tá? Então há uma permanência nas transformações. Mas o que permanece quando as coisas se transformam, né? Então vamos olhar isso na discussão do tema de hoje. Tá? Bom, no espaço, quando alguém muda a posição no espaço, e aí vocês podem pensar em qualquer partícula, desde partículas subatômicas até corpos grandes como nós, ou maiores ainda, como planetas, enfim. Quando qualquer corpo muda a posição no espaço, tem algo que permanece constante, que é conhecido também como quantidade de movimento, que é o momento. Tá? Ou momentum, no latim, também tem muitos livros que adotam momentum no latim, que é essa quantidade de movimento. Né? Há duas conservações possíveis quando as coisas mudam a posição no espaço. Ou o momento linear, geralmente conhecido como P, minúsculo, ou o momento angular, L maiúsculo. Né? Momento linear está ligado à translação, quando o corpo muda a sua posição no espaço. Lembra que aqui a gente está falando de espaço. Né? Quando ele muda a posição no espaço de forma translacional, há uma conservação do momento linear. E quando ele muda a posição no espaço de forma rotacional, quando ele rotaciona, com um eixo de rotação, há uma manutenção do momento angular. Tá? Então vamos olhar mais ou menos como que isso funciona. E quando alguma partícula, algum corpo, de novo, desde submicroscópicos até corpos grandes, quando eles duram um tempo, ou quando ocorre alguma transformação ao longo do tempo, tem uma entidade que permanece constante, que é a energia. Então a gente tem essa relação, tá, entre espaço, a manutenção do momento, e no tempo, a manutenção da energia. Tá? Claro que tem diversos tipos de energia. Aqui eu estou falando da energia geral, mas você tem vários tipos de energia aqui. Mecânica, energia térmica, nuclear, energia sonora e assim mais uma infinidade. Né? O fato é que ao longo do espaço o momento se conserva e ao longo do tempo a energia se conserva. Tá? Vamos tentar explorar um pouquinho
essas diferenças. Primeiramente, vamos olhar para o momento, ou seja, a conservação do espaço. Tá? Bom, alguns vídeos rapidinhos, eu vou passar aqui 10 segundos cada um, depois vou disponibilizar lá no Moodle também. Bom, existe esse conceito de que o espaço é homogêneo e é isotrópico. Tá? Existe uma homogeneidade no espaço e uma isotropia. O que isso significa? Que para você se movimentar pelas 3 dimensões do espaço, se a gente pensa num espaço tridimensional, euclidiano, enfim, para você se movimentar nessas 3 dimensões do espaço, não há diferença entre dimensões. Se a gente pensar lá para cima e para baixo, para um lado, para o outro, para frente, para trás, enfim, o espaço é igual para qualquer dimensão. Ele é homogêneo em qualquer dimensão, não há diferença. Por outro lado, em conjunto, ele é isotrópico. Ou seja, se algum corpo se deslocou para uma determinada direção em um sentido do espaço, outro corpo ou outra, enfim, a gente vai explorar melhor isso, tem que deslocar no sentido contrário. Tem uma isotropia que tem que ser mantida aí, de um lado para o outro, para frente, para trás, enfim. Tá? Então vamos dar uma olhada nesse primeiro vídeo. Aqui eu peguei um vídeo de um astronauta na Estação Espacial Internacional com uma gota de água, né? Ele está soltando aqui devagarzinho uma gota de água, e assim que fica, né, a água numa espaçonave, numa estação espacial, enfim, com aceleração de todos os corpos igual, né? Então o que acontece aqui? Para essa gota de água se deslocar para uma região do espaço, para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, enfim, tem que haver algum movimento de outro corpo no sentido contrário, né? Vou cortar aqui já rapidinho, mas a ideia dessa gota de água é que ela pode ir para a direita no nosso vídeo aqui, pode ir para a esquerda, pode ir para o fundo, pode ir para frente, pode ir para cima e para baixo, de maneira equivalente. Tá? Não há uma direção que seja especial, não há uma direção que tenha prioridade, que seja privilegiada. Tudo bem? Isso é o espaço ser homogêneo. Tá? Bom, na sequência, vamos olhar para o fato do espaço ser isotrópico. Então aqui também no espaço, tá? Por que eu estou usando esses 2 vídeos primeiros aqui no espaço? Porque como toda a nave está sendo acelerada pela gravidade junto com essa gota de água, junto com o astronauta, está todo mundo acelerado com a gravidade da mesma maneira, então a sensação que dá é de que não há gravidade ali privilegiando para baixo ou para cima, enfim, né? Vale a pena até mencionar, às vezes você ouve em algum lugar, no espaço tem gravidade nula, gravidade zero, enfim, isso é um equívoco gigantesco, né? O fato é que está todo mundo aqui, a nave, o astronauta e a gota, caindo com a mesma aceleração, né? Orbitando ao redor da Terra com a mesma aceleração. Tá? Então a gente consegue ver melhor alguns fenômenos. Mesma coisa aqui, com esse exemplo de 2 bolinhas de tênis aqui, uma batendo na outra, reparem, né? Vou voltar aqui rapidinho, quando ele joga uma na outra, essa aqui estava praticamente com nenhum movimento no espaço, com relação à nave, e essa tinha bastante. Quando essa colide com essa outra aqui, quase o movimento de uma foi passado para outra, né? Não é bem um movimento o termo, tá? Estou tomando cuidado com as palavras aqui, a gente teria que falar em momento mesmo. O momento de uma foi parcialmente transferido para outra, de tal forma, tá, outra colisão aqui, ó, isso, de tal forma que a quantidade total desse momento foi conservada. Isso é o mais importante, tá? A quantidade total de momento foi conservada. Reparem, né? Existia um momento anterior, onde essa bolinha aqui tinha uma quantidade de movimento em relação à nave x, e esse aqui tinha praticamente 0. Depois da colisão, essa sai com uma velocidade y aqui, essa com quase 0.
de tal forma que se eu somar o momento desses dois corpos, dá o mesmo antes e depois da colisão. Tá? Enfim, há uma conservação dessa entidade que a gente chama momento linear. Tá? Voltando aqui para o slide, eu estou falando agora de momento linear. Tá? Ou seja, de corpos que estão transladando no espaço. Enfim. Tá? E por fim, um terceiro exemplo, depois vocês veem com mais calma, né? Não sei se é um pedreiro aqui, está numa obra e ele está derrubando essa parede. E o que acontece? A parede tem uma massa grande, né? Imagina quantos quilogramas tem uma parede dessa cheia de tijolo aqui. E está ligada com as colunas no... Nem precisa estar com as colunas, pode ter sido retirada aqui, mas ela está fixa no chão, né? E ele empurra essa parede para a direita. O que acontece é que você tem um movimento dessa parede, velocidade, massa, né? Indo para a direita. E, para dar esse exemplo de isotropia do espaço, se alguma coisa vai para a direita, outra tem que ir para a esquerda, né? Para manter o que tinha antes de momento. Então, se o momento inicial era zero, estava tudo em repouso, se alguma coisa vai para a direita, alguma vai para a esquerda. Essa parede aqui, ela tende a rotacionar aqui para a direita, então ele empurra para a direita, ela vai empurrar o chão para a esquerda, né? E acaba que aqui atrás tem outra parede na mesma situação, que vai sofrer aqui o... Né, acho que dá para ver no vídeo, não. Vamos ver na hora que ele empurra. Ele toma uma paredada aqui. De acordo com o vídeo ele está ok, né? Mas enfim, o fato é que a parede empurra a parede para a direita, a parede empurra o chão para a esquerda, e você tem uma estrutura ali que, por mais que seja grande, sólida, etc., o chão está preso na terra, né? O solo como é que fala? A estrutura ali, a fundação da casa está presa no solo, enfim, e você tem uma movimentação que derruba a outra parede, né? Então há uma conservação do momento linear. Esse momento é essa entidade que está ligada com massa e com velocidade. Tá? Também há uma conservação do momento angular no espaço. Tá? Vou usar dois exemplos aqui. Esse aqui é um exemplo clássico. Se estivéssemos na sala de aula, a gente faria na sala de aula, né? Que é de uma roda de bicicleta aqui. Perceba que ela está girando, então, conforme esse professor deixa ela girando, ela tem uma quantidade de rotação, né? Ela tem uma velocidade de rotação, que a gente chama de velocidade angular, e tem uma inércia de rotação, que é o momento de inércia que é o equivalente à massa de rotação, tá? Vou deixar assim por enquanto, que isso a gente vai estudar mais em final de Física 1, começo de Física 2. Tem uma massa de rotação, que é o momento de inércia. Enfim, o fato é que quando a gente tem um sistema, vou colocar aqui esse primeiro exemplo, o que está acontecendo? Um dos estudantes aqui da turma está segurando dois pezinhos aqui, para deixar a massa mais distribuída. Então a massa está mais distante do eixo de rotação, com os braços abertos. E aí ele ganha uma rotação aqui com essas massas. E, depois vocês podem ver esse vídeo com calma, mas quando essas duas massas que estão nas mãos dele estão bem afastadas do eixo de rotação, ele tem uma velocidade de rotação baixa. Quando ele aproxima as massas do peito, ele ganha velocidade de rotação, porque as massas estão distribuídas agora mais próximas do eixo de rotação, ou seja, diminuiu o momento de inércia, que é um assunto para o futuro. Assim ele reduz a velocidade, e quando ele aproxima ele ganha velocidade. Tipo de experimento que a gente poderia fazer em sala de aula. Sem problema, vocês podem brincar em casa também. O outro caso é que, além de você ter uma conservação desse movimento angular, você também tem uma conservação vetorial. Tá? Então, por exemplo, aqui, ele vai rotacionar essa roda e depois vai pedir para o estudante virar de cabeça para baixo essa roda. O que acontece? Você tem um movimento de rotação aqui que tem uma direção, seja horário, anti-horário, para cima, para baixo, enfim. Se você tentar alterar isso, algum outro corpo vai alterar no sentido contrário. Tá? Então, sempre que você tentar alterar uma rotação, se ele tentar girar para o lado contrário agora, ele começa a girar o corpo
porque o total tem que se manter constante. Tá? Então é outro experimento que dá pra gente fazer. E por fim, um outro vídeo que eu coloquei lá, bem rapidinho, uma patinadora de gelo aqui, também está rotacionando. Percebe que a massa dela está distribuída bem distante do eixo de rotação, que é o pé dela aqui esquerdo, né? Então a massa tá, o pé está para lá, o tronco para cá, está bem distribuída. E aí ela tem uma velocidade. Quando ela aproxima a massa mais próxima do eixo de rotação, ela ganha velocidade porque tem que conservar a rotação total, que envolve massa e velocidade. Tá? Enfim, e assim fica mais rápido ainda. Né? Bom, tá bom de vídeo já, né? E então há essa isotropia no espaço, tanto linear quanto angular, tá? Tanto de translação quanto de rotação, e há uma homogeneidade também. Não há diferença de ir para um lugar ou para o outro, a não ser que tenha uma aceleração, como a gravidade, atrapalhando. Tá? Quantidade de movimento linear a gente mede, a gente calcula, né? Mede não, a gente calcula com a massa vezes a velocidade. Tá? Um produto escalar aqui direto, massa vezes velocidade. Sem muito segredo. O momento é dado em quilograma-metro por segundo, tá? Da junção direta aqui do quilograma da massa e metro por segundo da velocidade no Sistema Internacional de Unidades, né? O momento angular, a gente não vai explorar nessas aulas agora, porque precisa entender primeiro o que é o momento de inércia, que é esse I. Tá? O momento de inércia é a massa distribuída, o cálculo de inércia devido à distribuição da massa ao redor de um eixo de rotação, dado em quilograma-metro quadrado, e a velocidade angular, rotações por segundo, né, o radianos por segundo. Tudo bem? Então, o momento angular é equivalente aqui, só que enquanto o momento linear trabalha com massa de translação, que é a massa que a gente usa normalmente, em quilogramas, o momento angular é o momento de inércia. E a velocidade de translação e a velocidade de rotação, aqui velocidade angular. Enfim, o cálculo é simples. Aqui é um produto vetorial, mas vocês vão estudar mais em GA, né? Geometria analítica. Enfim, nem coloquei na notação correta ali. Quando você tem um sistema com vários corpos, o que acontece? Esse momento linear, ele vai ter um valor total, que é a soma dos momentos de cada corpo ou de cada parte do corpo, que forma um sistema. Momento angular, mesma coisa, né? Tem um momento total que vai ser a soma dos momentos individuais ou das partes aqui. Isso a gente pode olhar para algo pequenininho, como um átomo, e pode olhar para um planeta também, enfim, para qualquer sistema formado por vários corpos. Né? Em um sistema que esteja isolado, ou seja, sem ação de força externa, de aceleração motivada por força externa, a quantidade de movimento, ou o momento antes de um evento, permanece constante após o evento. O momento angular também. Ah, mas e se tiver ação de uma força externa? Bom, então você tem que incluir dentro do sistema o que está causando aquela força externa. E aí vai ser um sistema maior e vai continuar conservando. Tá? Quanto mais você amplia o alcance de um sistema que você quer analisar, você precisa incluir mais corpos, e a quantidade total vai ser conservada, desde que você consiga isolar o sistema de outras forças externas. Tá? Bom, um exemplo, ou dois aqui, rapidamente. Eu vou passar rápido também, que depois vocês podem pausar o vídeo. Né? Determine a velocidade de recuo de um canhão de 2 toneladas que dispara um projétil de 6 kg a uma velocidade de 300 metros por segundo. Então imagina, você tem um canhão lá, parrudo, né? Pesado, de 2 toneladas, e vai disparar uma bala de 6 quilos, aqui, uma bala grande também. Uma velocidade de 300 metros por segundo. Qual a velocidade de recuo? O que é essa velocidade de recuo, né? Se o sistema estava em repouso, com relação ao solo, por exemplo, e uma bala de 6 quilos saiu a uma velocidade de 300 metros por segundo, o canhão acaba recuando para trás com uma velocidade equivalente ali ao seu momento, né? Então, qual a lógica? O momento total antes de um evento é igual ao momento total depois do evento. E aqui eu estou falando imediatamente após a explosão do canhão, né? Ao disparo. Tá? Por que imediatamente após? Porque na sequência vai ter uma interação com o chão, com a gravidade, com o atrito, com outras forças externas, e aí as velocidades vão mudando, né? Enfim, mas no momento do disparo,
Quantidade de movimento antes é igual a depois. Quantidade de movimento antes é do conjunto canhão e projétil. E o momento depois vão ser dois corpos separados. Então tem o momento do canhão e o momento do projétil, né? Estou adotando o referencial no sentido do movimento do projétil. Então essa velocidade de 300 metros por segundo positiva. Tá? Momento total é massa total vezes velocidade total. Depois o do canhão e depois o do projétil, né? Bom, no início, a massa total é o quê? 2 toneladas do canhão mais 6 da bala, do projétil, dá 2.006 kg, e a velocidade era 0. Depois você tem 2.000 kg do canhão e a velocidade que eu quero descobrir, 6 kg da bala e a velocidade da bala de 300 positiva por causa do referencial. Resolvendo essa continha, eu chego que a velocidade de recuo do canhão é de quase 1 metro por segundo, ou 0,9 metros por segundo negativo. Como o cálculo dá negativo, né, obviamente, o canhão recua, ele vai no sentido contrário da bala, com essa velocidade aqui. Tá? Tudo bem? Para quem já estudou isso, já deve ter visto um monte de exemplos com armas, enfim. Geralmente é um exemplo bem usado. Dá para pensar também nos fogos de artifício, né? Quando estouram um desses fogos coloridos de artifício assim no Réveillon, se um pedaço do que explodiu lá em cima vai para a direita, outro pedaço vai para a esquerda. Se um pedaço vai para baixo, outro vai para cima. Se eu quero que mais vão para um lado, vai para o outro, eu tenho que dividir as massas do que vai ser explodido ali também, né? Enfim, dá para fazer esses cálculos para fazer fogos com desenhos bonitos, enfim. Tá? Segundo exemplo. Um projétil com velocidade de 500 metros por segundo e massa de 0,5 kg, 50 gramas, né? Atinge horizontalmente um bloco de madeira de massa 4,95 kg, em repouso sobre um plano horizontal sem atrito, e nele se aloja. Determine com que velocidade o conjunto projétil mais bloco se moverá após o choque. Claro, aqui colocou sem atrito, né, um exercício simples, porque o atrito seria uma força a mais, teria que envolver ali a mesa, enfim. E não é o caso agora dessa aula rápida, né? Então, qual a velocidade do conjunto que ficou preso lá o projétil no bloco depois, né? O processo é o mesmo. Momento antes de um evento é igual ao momento depois de um evento. Momento do projétil mais o momento do bloco, independentes, vai ser igual ao momento do conjunto projétil-bloco. Faço os cálculos aqui com a massa do projétil, velocidade do projeto, massa do bloco, velocidade do bloco, e depois do conjunto. Massa do projétil, velocidade, também estou adotando aqui positivo, né, velocidade do projétil. O bloco estava em repouso. E depois eu quero saber qual a velocidade desse conjunto. Aqui é a massa somada, né, 4,95 mais 0,5, 5 kg. Tá? Fazendo esse cálculo, eu chego que a velocidade do projétil mais bloco é 4 metros por segundo depois da colisão. Não vou fazer exemplos de momento angular aqui, porque a gente precisa entender o que é o momento de inércia, enfim, isso não vai ficar para Física 1 e Física 2, tudo bem? Os exercícios também lá do Moodle vão só envolver momento linear. Bom, vamos falar de energia então agora.